Bom, gente, mais uma edição do AbaraCast aqui nos estúdios Network. Hoje com a presença ilustre, Dr. Rui Marcelo, procurador do TCE, responsável pela Procuradoria do Meio Ambiente. É um prazer tê-lo a bordo aqui da nossa cabine. Como eu estava explicando, né, o AbaraCast, na verdade, é a voz que a gente está buscando nesses assuntos de sustentabilidade e mostrar iniciativas e trabalhos de pessoas que, mais do que no âmbito profissional, elas levam essa questão da sustentabilidade do meio ambiente como um norte pessoal, né? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria que o senhor falasse um pouco sobre você, sobre sua atuação profissional, e aí o papo vai rolando. Gratidão. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem pelo seu canal. É uma satisfação, eu agradeço o convite antecipadamente e para dizer que me considero elogiado, né? Muito obrigado pela palavra generosa, porque atuamos profissionalmente com esse ofício voltado à defesa do meio ambiente, à promoção do desenvolvimento sustentável no Amazonas, depositando muito coração, é verdade, né? Nos aplicando para corresponder à ética profissional, claro, né? E, ao mesmo tempo, uma realização de vida, né? É um propósito que temos de contribuir, como o nosso ofício possibilita, para o desenvolvimento sustentável da nossa terra, né? Para que possamos preservar a Amazônia, que atualmente está seriamente ameaçada. Então, é algo que nos absorve, mas também nos preocupa muito, não é? Diante do perigo que atravessamos em função de diversos fatores, não é? Da crise do clima, das águas, da extinção da biodiversidade, da poluição, enfim, são muitos os desafios. E atuamos lá no Tribunal de Contas, num Ministério Público que foi criado pela Constituição, especialmente para acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas, que é de controle externo da administração pública. Então, o Ministério Público que lá atua defende a realização, o cumprimento da lei nos processos de controle externo que tramitam junto ao Tribunal de Contas. Perfeito. E fiscalizando quem? Os gestores públicos, quanto à legalidade da sua conduta, quanto à eficiência no desempenho da função e na entrega de bens e serviços à sociedade. Nós sabemos que não é satisfatório esse resultado, existem diversos gargalos, desafios, deficiências, e é um trabalho que diariamente nos demanda, não é, uma cobrança continuada dos gestores públicos e, ao mesmo tempo, também uma cooperação, né? Um regime de indução para que eles possam ver onde estão errando e se redimir, redirecionar, fortalecer o seu planejamento, a sua atuação para fazer acontecer. Claro, existem adversidades que, às vezes, são de difícil solução e a gente precisa deixar a sociedade bem informada com relação a isso. A sustentabilidade, de um modo geral, a gente trata muito da questão da eficiência, né? Isso. Dos processos serem mais eficientes, porque eu acho que também é um papel nosso desmistificar e também explicar a diferença entre preservação e o desenvolvimento sustentável, né? Existem áreas que são áreas de maior interesse, de maior sensibilidade, que elas precisam ser preservadas. E outras que elas podem ser utilizadas de maneira racional, de maneira eficiente, para que a gente possa... Esse ano, a gente sofreu muito com a questão da poluição do ar, né? Era muito triste a gente pegar os índices de poluição de Manaus e ver que a gente era a cidade mais poluída do mundo. Verdade. E percebe que isso como é uma coisa muito grande, nunca é um conjunto de situações, né? E aí a gente percebe o quê? Que o Estado, muitas vezes, ele tenta fazer, mas ele não consegue. E muitas vezes o que ele tenta ainda faz de maneira equivocada, né? Então, o papel de vocês também tem um papel de fiscalização, que a fiscalização é o binômio, né? Educação, fiscalização, punição, né? Isso. Então, e aí, como foi a atuação especificamente na questão das queimadas, que foi uma coisa gravíssima que a gente viveu esse ano?
Pois é, dentro dessa metodologia e do ciclo das políticas públicas, não é, que são meios de que se vale o Estado para pensar no problema e como resolvê-lo, a gente atua, num primeiro momento, fazendo recomendações, né, provocando as autoridades, dizendo, olha, existe um número crescente de queimadas, precisa criar um serviço, uma brigada, né, de combate a esses incêndios, e isso é uma coisa prioritária, porque, embora para alguns seja até tradicional tratar a terra, né, pela coivara, pela Sim. queima dos restos orgânicos, pelo contexto em que vivemos, né, de uma atmosfera já extremamente desgastada pelo calor. Sim, Né, pelo calor e pela que baixa cresce. umidade, né? Isso aí já não pode, já não é mais tolerável, já não é mais suportável. Sim. Então precisamos repensar esses usos, precisamos dar oportunidade para outras maneiras de produzir, de fertilizar a terra, né, mecanização, por exemplo, e fazer as pessoas realmente mudarem de conduta. Então, a nossa atuação, num primeiro momento, ela é bem suave. Educacional, praticamente. Educacional para o gestor, né? Planeje, veja como fazer, tal. Agora, nesse caso da queimada, a gente deve dizer, desde 2016, quando tivemos uma levada, né, bastante intensa de calor aqui, queimada, esse problema de fumaça não é de hoje, né? Já em diversas Talvez diversas esse ano a gente estações. sentiu com uma maior intensidade, né? Isso, exatamente. Mas ele é antigo. E, desde então, nós fazemos esse pleito e, não obtendo apoio dos prefeitos, tivemos que representar contra a maioria deles. Não é? E eles foram penalizados pelo Tribunal de Contas. Agora, o que acontece? Eles têm mandato, eles ficam 4 anos. Sim. Não é? E, às vezes, são penalizados, vão para casa e a gente tem que tratar com novos gestores. Começa tudo do Começa zero. tudo de novo. Na verdade, não do zero, do -2, -5. Isso, né? isso. É uma dificuldade muito grande ter a estruturação profissional, não é, para uma política de Estado que não seja temporária, que não seja precária, que se não desfaça com o fim do mandato. Né? Mas havendo Sem essa continuidade é complicado, né? A questão ambiental, né? Mas havendo a reeleição, a gente também igualmente dá continuidade, observando que o gestor, mesmo tendo concluído seu mandato, tendo sido reeleito pela aprovação popular, sim, ele não cuida do assunto direito. Né? E que nós vimos em alguns municípios expressivos aqui no Amazonas. Sim, com certeza. Né? Não tem um salto de qualidade. E aí nós temos que realmente pedir ao Tribunal de Contas que leve isso em consideração. O tribunal tem sido tolerante até certo ponto, né? Aplicado algumas penalidades, mas agora, sobretudo, vai pegar pesado, porque nós estamos diante de uma crise do clima que é emergencial. Né? Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, veja as nossas secas de 2023 e 2024. Então, a gente tem que apertar esse cinto, porque é uma questão de sobrevivência para todos nós. Porque tudo indica, né, os estudos dessa questão da mudança climática, que os eventos extremos vão ficar mais constantes, né? Perfeito. E a gente nos últimos 4 anos, nós vivemos a maior cheia da história, que causou impactos imensos. Isso. E a destruição de portos, muita coisa aconteceu com a cheia, e esse ciclo de 2 anos de seca, que foi devastador. E, assim, a gente percebe também uma diferença de tratamento do governo federal com a crise climática do Rio Grande do Sul, com a crise climática da Bacia Amazônica, né? Que não foi só no Amazonas, né? Todos os estados, e as informações que a gente tem, que também outros países estão sofrendo essa crise hídrica, né? Agora, Diogo, desculpa te interromper, mas antes de você falar dessa questão do tratamento, é importante a gente pontuar que não é somente a repetição dos fenômenos, é que esses fenômenos passaram a ser um sintoma de uma doença mais grave, certo, que a gente tem que comunicar a todos, todo mundo tem que ficar consciente, que é a desertificação da floresta amazônica. A savanização e desertificação. Né? A gente não gosta muito de falar de savanização para não confundir também, para não dar um caráter pejorativo para a savana. Ah, claro. Né? Que ela está lá no nosso Cerrado brasileiro. Sim. E ela tem um valor muito grande, inclusive, para os nossos mananciais. Sim. Né? Em outras regiões do país. Então, não é que savana seja um negócio negativo. Né? Na verdade, eu acho que o termo é mais no sentido da transição, né? Uma mata fechada. A mata deixa de ter a característica que é
tradicional e começa a ficar rala, começa a ficar Para pequena. quem já foi de carro enfim. até Roraima, você Isso. percebe isso claramente, Exato. né? A floresta vem acontecendo e de uma hora para outra essa floresta vira uma transição para uma vegetação mais baixa, mais retorcida, campos. Isso. E é isso que está em curso, sabe? A gente tem que deixar claro que essas secas, essas enchentes, essas chuvas diluvianas significam um desequilíbrio ecológico que leva para a UTI a floresta amazônica. Ela está na UTI, cheia de sintomas, dizendo eu estou morrendo, eu estou degenerando, eu estou correndo risco. Uma coisa muito grave acontecendo aqui. Exato. E por questão da atividade humana, né? Isso. É a atividade humana Fundamentalmente. descontrolada, né? Exato. Então, é esse o risco que a gente corre, não é de ficar assistindo de camarote a floresta perecer de maneira irremediável. Então, é uma coisa muito séria. Ninguém quer migrar, né? Ninguém quer passar fome, ninguém quer pedir asilo, virar refugiado climático. Então, a gente precisa reagir agora. Eu sempre, uma das coisas que me mantinha muito satisfeito de morar em Manaus, aqui na região, era de falar assim, não, pode acontecer o que for, água não vai faltar. E faltou. Está faltando, né? Sim. E, assim, e aqui no Amazonas é em torno de... Fizeram uma estimativa de mais de 800 mil pessoas, né? Nos municípios sem acesso à água. Isso. Eu conto muito a história de a gente é lá do Flutuante, né? A gente tem o Flutuante Abaré. Eu morava lá, que eu fui desabrigado. Já és refugiado climático. Fui um refugiado climático. E assim, aconteceu a primeira vez, nunca tinha acontecido. Quando aconteceu a segunda vez, pegou a gente realmente de não surpreso pelas consequências, mas de ter acontecido com a periodicidade tão curta. Isso. E tem uma pessoa que trabalha com a gente lá, inclusive um abraço para as comunidades aí do Rio Negro, ele mora em Fátima. Sim. Quando o rio está cheio, a voadeira dele fica a 50 metros da casa dele. Quando está numa seca normal, ela fica a 200, 250 metros, que já causa uma certa dificuldade para eles. Nas grandes secas, ficou a quase 4 quilômetros de distância. Então, essas pessoas elas ficaram sem acesso ao básico, que é a água. Elas não tinham água para beber. E, assim, para a gente, é como uma comunidade amazônica, na altura do campeonato, não ter água potável, perene, saudável para as pessoas. Eu chamo paradoxo amazônico. O quê? Uma contradição lamentável. Os piores índices de desenvolvimento humano estão aqui no nosso estado. No lugar mais rico do... E não tem saneamento básico. Independentemente do rio estar cheio, né, do rio estar vazio, não tem água potável por deficiência do serviço público, né? Não tem rede de tratamento de esgoto. Então, todos os dejetos, toda a poluição plástica, química, tudo isso é despejado no rio. E a gente não tem consciência... sem nenhum tratamento. Exatamente, né? Da contaminação que disso resulta. E existia uma tese no passado de que o rio, pelo volume, teria o poder de depurar essas impurezas todas. Eu sempre escutei isso a vida inteira, que o volume de água era tão grande que ele depurava e os índices eram toleráveis. Mas não vale mais, não é? Consoante pesquisas que tomam os pescados, por exemplo, como amostra, né, que esses contaminantes estão invadindo a cadeia alimentar, os nossos alimentos, e vão causando doenças silenciosas que não são percebidas devidamente, mas piora esse quadro de má qualidade de vida da nossa população. O pessoal fala muito, às vezes, do garimpo ilegal, o mercúrio, que contamina com mercúrio. No Madeira. Né? Isso. Eu morei muito tempo em Santarém também, então o Tapajós também estava muito contaminado pela ação do garimpo ali em Itaituba, na região ali, que é um arco de um desenvolvimento, entre aspas, né? Que venderam para aquela região, que a soja, que o garimpo era um vetor de desenvolvimento. Sim. Só que, realmente, ele cria uma riqueza, mas é uma riqueza que é, entre aspas, também maldita, né? Sim. É maldita para a população, porque o problema ambiental fica ali, né? A riqueza gerada fica, às vezes, na mão de coisas ilegais. Eu por natureza, eu sou uma pessoa, um legalista, né? Assim, eu acredito que a gente tem que caminhar dentro da lei que existe. Se a gente acha que a lei não está apropriada, que se reforme a lei dentro do que a lei preveja. Isso. Mas a gente tem que ter um norte, né? E a gente percebe que esses processos de fiscalização, principalmente fiscalizações ambientais, a gente tem a impressão, como público em geral, que a fiscalização não chega, mas muitas vezes chega, né? Só que não tem
vamos dizer assim, uma constância, talvez, né? Isso. É questão de não dar tiro no próprio pé, porque direito é bom senso. Não é a letra da lei fria, não é um legalismo, como se diz Sim. no popular, não é? Mas é o respeito a regras que são elaboradas para garantir o bem-estar de todos. Sim. Porque eu não posso ficar rico causando miséria, causando doença, causando morte de ninguém. Sim. Então, é isso que as pessoas têm que refletir. Que é o conceito da justiça ambiental, né? No caso. E justiça na mais fidedigna acepção, não é? De que o meu direito acaba quando começa o direito do outro. Então, eu não posso explorar comercialmente uma região, uma área, um estabelecimento, se eu vou causar um prejuízo com isso a quem é vizinho, a quem precisa usar o mesmo recurso. Não é? Então, é a equidade que a gente tem que cultivar, não é? Numa sociedade realmente civilizada. Então, o direito pede justiça e bom senso. E, às vezes, não se enxerga isso. Até mesmo nos órgãos ambientais. A gente pode fazer uma crítica com relação a um fiscal ou outro que exagere, que deturpe o sentido da lei. Mas a gente tem que entender que a lei tem um bom propósito, que é equacionar esses interesses e evitar que se explore causando prejuízo, às vezes, da sociedade inteira. Vejam esses eventos extremos. Esses eventos extremos são consequência, em última análise, do aquecimento planetário, pela soma das emissões de gases de efeito estufa. Pergunta-se as transnacionais que mais emitem gases... Na história, né? Desde sempre. Se preocupam com isso. Não, estão lucrando horrores e deixam para as sociedades, para os governos, custearem os impactos que vêm desses desastres todos. Quem paga é o governo, mas quem causa são essas empresas. Então, elas se apropriam de um lucro e deixa a ruína para o Estado, para o contribuinte, para aquele que paga imposto, ter que arcar, né, com recuperação, quando ele não é vitimado de maneira irremediável, né, como a gente viu acontecer com muita gente, lamentavelmente. Então, nós temos estudos que a lei manda sejam feitos, que dizem que muita gente, mais de 8 milhões hoje, vive no Brasil inteiro em áreas que estão sujeitas, de uma maneira crítica, a sofrer um evento que vai causar destruição das suas casas, destruição dos rios, destruição da terra onde vivem, da maneira de subsistência, né, da caça, da pesca, do modo de vida. Estão sob ameaça séria. Então, tem que ter política pública para se adiantar, para prevenir, para mitigar os efeitos desse evento que vai acontecer, pode acontecer. Essa palavra, eu acho que é a palavra-chave do processo, né, que é se prevenir, né? Exatamente. A gente não tem cultura. A gente não tem essa cultura de prevenção. Exato. E aí eu escuto que, de vários níveis, as pessoas falando que foi se acostumando a remediar o problema, que o problema, a solução do problema grande, ele dá mais visibilidade para quem resolve. Eu falei, meu Deus, não é mais fácil a gente prevenir, que é a discussão que mais barato. Mais barato, que é a discussão que estava tendo há pouco tempo atrás, que era a discussão da vacina, né? Uhum. Que muitas pessoas estavam se negando a tomar vacina, que era uma coisa que tão instituída na nossa sociedade, todo mundo tomando em vários níveis, e a pessoa preferia correr o risco de uma doença gravíssima a se sujeitar a uma vacina. Um retrocesso. Doutor Rui, me diga uma coisa, assim, existe a parte de fiscalização, de controle, existe alguma atividade específica ou que pelo menos apoie educação ambiental nas escolas, nas universidades? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão educacional, que é tão importante quanto a coerção, né? A repressão ao crime é a educação de toda uma sociedade, né? É verdade, eu compartilho dessa visão. Voltando um pouquinho, que eu acabei te interrompendo, eu quero pontuar, né, que realmente não é um problema só da prefeitura, não é um problema só do governo do Estado. De fato, o governo do Brasil, né, a sociedade brasileira como um todo, nos deve uma atenção mais especial. No momento em que o próprio Congresso Nacional, às vezes, por um ou outro parlamentar, quer tirar vantagens da Zona Franca de Manaus, quer prejudicar a nossa região, não entendendo o valor que nós temos, né, nesse cenário nacional, internacional e planetário. Né? Tanto a Amazônia como solução da crise, como o maior banco de sociobiodiversidade do planeta, a maior floresta tropical que temos, e, ao mesmo tempo, a mais ameaçada, que pode instalar o caos em todo o continente, que sai em todo o planeta, se for destruída realmente, se sucumbir a esse processo que está em curso.
Não é? Então, a Amazônia precisa ser mais valorizada pelo governo brasileiro. Nós precisamos ter plano regional de desenvolvimento com recursos garantidos para que a gente possa ter política estruturante aqui e fazer deslanchar a bioeconomia e outras matrizes econômicas que sejam sustentáveis, que não prejudiquem os processos ecológicos nem o clima. Não é? Ao contrário, possa ajudar a reverter a crise do clima. Mas, falando de educação ambiental, é o forte do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Nós temos, desde 2010, toda uma atenção pela chamada Escola de Contas Públicas, que lá existe, de oferecer a oportunidade para gestores públicos, para servidores em geral, e inclusive estudantes da rede pública, muito bacana. Informações de qualidade sobre defesa do meio ambiente, sobre sustentabilidade socioambiental, para que todos possam multiplicar essa função de controle social, né? Para trazer ao Tribunal de Contas, para trazer ao governo as demandas que se manifestem em âmbito local. Muitas das vezes passam despercebidas se a população não desperta o olhar para algo de errado. Por exemplo, em termos de manejo de resíduo. A coisa é tão largada que as novas gerações, elas nascem, crescem, envelhecem, acostumadas já com o lixo na sarjeta, não se incomoda não se incomoda mais a sujeira. Essa falta desse sentimento de pertencimento, né? Isso. A rua é minha, eu vou cuidar dela como se dentro da minha casa fosse. Se alguém jogar lixo, eu vou repreendê-lo. Isso, mas às vezes por ignorância mesmo da consequência, que às vezes é imperceptível a quem não tem acesso à instrução. A pessoa pensa que o saco de lixo é inerte e não vai trazer mágico, perigo, né? Botei lá na porta de casa, não, está ali. Se não passar hoje, vai passar daqui a uma semana, mas vai resolver do mesmo jeito, pensam as pessoas equivocadamente, não é? Sem raciocinar que ali pode proliferar vírus, bactéria, fungo, que imediatamente vai adoecer aquela família que tem um contato com aquele resíduo. Então, a gente, às vezes, não tem ideia, não é, do impacto, né? E do perigo que tem o lixo. Sim. Né? E isso daí é preciso ser objeto de educação ambiental, para a pessoa entender, né, o quanto ela se expõe ao perigo de adoecer. E, de outro modo, o quanto ela pode colaborar para a sua sociedade, para a limpeza, para a economia, para a sustentabilidade, se ela separar direitinho, entendendo que não há realmente lixo. O lixo é muito pouco, ou seja, aquela coisa imprestável. Sim. O que nós temos é resíduo, um material que pode ser reaproveitado. A maior parte dele, né? Exatamente. Exatamente. E eu percebo também, assim, eu vou falar um depoimento pessoal. Meu primeiro emprego foi no IBGE. Sim. E eu fui recenseador. E foi a primeira vez que eu tive contato com aquela pobreza extrema. Graças a Deus, a minha família vivia uma vida média, de modo geral, e era uma área de invasão. E a coisa que mais me chamava a atenção era isso, era a questão do acesso da água e as pessoas doentes. Porque elas não tinham, por conta da ignorância, da circunstância que elas estavam ali, a noção que, às vezes, elas tiravam água do mesmo ambiente que elas usavam como dejeto, né? Isso, e aí elas não percebiam que aquilo ali... E eu nunca esqueço de uma coisa, que uma das perguntas era, você tem geladeira em casa? Desculpa, você tem filtro de água em casa? Eles respondiam, não, eu tenho geladeira. Existia um entendimento ali que se a água fosse gelada, ela era pura para beber. Então, nesse caso, a gente tem uma questão educacional, mas existe também o Estado atuando para que não deixar as pessoas tão em risco, né? Tem que ter o controle, não é? Infelizmente, é o que se coloca em grande parte dos igarapés de Manaus. Os igarapés é uma questão muito grave. Pelo déficit de saneamento, os jovens, as crianças, não compreendem o perigo de se meter nas margens ali para uma brincadeira, para um banho, ainda que momentâneo. O rio encheu ali, já mergulha. A criançada quer mergulhar ali, tá perto da água, né? Sim. É instintivo isso, a gente gosta de água, necessita de água, a água desestressa, né, também, além de dessedentar. Então, não compreendem o resultado ali do exame da UEA,
E questiona, não, aquilo ali não... que verificou a má qualidade da água e que aquela água pode trazer imediatamente um perigo à vida daquela pessoa. Então, eu estou falando, infelizmente, de Garapé do 40, eu estou falando, infelizmente, do Mindu, e está nesse nível. Não pode ter contato com aquela água. A bacia do São Raimundo já está muito prejudicada. São Raimundo, na Foz do Mindu, isso. Ali já está muito grave. E, assim, existem... Soluções técnicas, acredito que existem. Uhum. Mas, assim, o que a gente pode fazer enquanto pessoa física? O que cada um de nós pode fazer para tentar, de uma maneira positiva, pressionar um governante? Porque, por exemplo, nessa última eleição, eu conversei com muitos candidatos a vereadores. Nenhum, zero, o tema central da candidatura era o meio ambiente. Sim. Tinham pessoas que falavam sobre o meio ambiente, mas pelo menos eu não tive acesso a ninguém que colocava o meio ambiente, porque também esse conceito de meio ambiente parece que a gente está longe, né? O meio ambiente e o ser humano. E não é a gente está tudo junto. Uhum. E o que a gente, enquanto pessoa física, como um simples cidadão, a gente pode fazer para melhorar essa conduta em relação ao que acontece no meio ambiente? Em primeiro lugar, a gente falou, né, da educação, sem dúvida nenhuma, para que a coletividade possa cada vez mais mostrar ao político que, para se eleger, ele precisa ter proposta séria no sentido de nos ajudar a preservar. Em primeiro lugar, é isso. Porque hoje, infelizmente, há uma pesquisa de opinião e o político chega à conclusão, não é, que aqueles que se preocupam ainda não são maioria, não fazem maioria, infelizmente. E aí vai buscar outras pautas imediatistas, né, clientelistas, para conseguir os seus votos. Então, a gente precisa que mais gente cobre conosco e, em segundo lugar, a gente comunicar. Um papel fundamental da comunicação, colocando em pauta constantemente as necessidades da nossa região. É mostrar, infelizmente, os problemas que existem e a sua gravidade, para que toda a população e os políticos fiquem conscientes e se dignem a tomar providências. Porque é aquela coisa, é a naturalização da poluição. Sim, você convive, já acha aquilo normal. Não te impacta, não te impacta causa mais aquela indignação. Exatamente. Então, fico muito feliz de ver, por exemplo, uma mobilização dos usuários da Bacia do Tarumã, né, no sentido de reivindicar saneamento, de reivindicar a ordenação dos usos, porque sabemos todos que se o Tarumã é aprazível, se o Tarumã tem uma utilidade, se o Tarumã é salutar para a gente pode perder todo esse manancial se não cuidarmos dele. Então, é um interesse comum, é um interesse comum, todos queremos organizar, todos queremos cuidar e cobrando do poder público essa questão do saneamento. Nós conseguimos, pelo controle externo do Tribunal de Contas, que o município de Manaus providenciasse e aprovasse um plano diretor de expansão do tratamento de esgoto de Manaus para a universalização em 2033. Então, nós temos hoje um cronograma muito grande de obras em curso da rede, né, de coleta e também de estações de tratamento de esgoto. Então, cada cidadão tem que se colocar como um fiscal dessas obras, tomando conhecimento pelo site, pelo portal de transparência, não é, qual é o projeto, por onde vão começar, tem alguma coisa lá na Ponta Negra, tem uma coisa ali em São Jorge. Então, que a gente vá lá olhar se a concessionária efetivamente está em dia com a obra, não é? Fazer acontecer o plano. E essa obra ela é um ônus da concessionária, assim, no sentido... É obrigação dela. Obrigação dela contratualmente pactuado. Mas, assim, eu já percebi, pelo menos, que antes era Águas de Manaus, depois vira Águas do Amazonas, e existe uma sucessão de empresas, mas havendo... Olha, por exemplo, isso é uma notícia muito importante, né? Sim. Dessa universalização 2033, a gente pensa, 2033 já está logo aí, nós já estamos em 2025, né? Exatamente. Então, porque existe também essa cultura política, se invade uma área, leva-se rede elétrica, abre rua, asfalta a rua e ninguém fala de esgoto e água, né? Isso é uma cultura também que, infelizmente, para uma cidade que está previsto até 2030, eu vi um estudo do IBGE, Manaus em torno de 300 mil moradores, eles acreditam que até 2030 vai aumentar. E a infraestrutura para atender todas essas pessoas, sim, né? Sim. E a gente vê que até a paisagem fica prejudicada. Sim. Na seca andando lá
andando não, né? Flutuando, navegando pelo encontro das águas, e a gente vê um rastro imenso de resíduos em meio a essa paisagem, não é, que é mundialmente conhecida e procurada. Não é uma vergonha. Uma vergonha. O Porto de Manaus, ali no centro de Manaus, agora. Eu já tive a oportunidade de levar muito turista ali. Assim, eu tenho vergonha. Eu tenho que levar porque eles querem ver a beira do rio. Sim. Mas e assim, existe também uma questão. Aí é uma questão da população, né? Também. A população, ela usa muito mal, né? Você ali tem... Eu já vi de tudo, para falar a verdade. Ali, quando desce aquelas escadas na seca, você vê de gente tomando banho. Você vê de tudo. Vê de tudo. Agora, sim, eu acho assim que a gente não deve mirar exclusivamente na população. Ah, claro. Em termos de resíduo, a gente tem na lei brasileira, muito bem claro, um regime de corresponsabilidade, que envolve não só o governo, que presta o serviço público, e a população, né, que consome os produtos e gera esses resíduos, mas também uma responsabilidade das indústrias e do comércio, dos importadores, que estão lucrando com a colocação, a venda desses produtos no mercado. Então, para a população saber, quando você compra desde uma geladeira até um refrigerante descartável, a indústria tem uma responsabilidade nessa de retornar o resíduo. Que é a política reversa. Isso, é a chamada obrigação de logística reversa. Assim como levou para o consumo, tem que coletar de volta o resíduo, né, para ter responsabilidade sobre a vida do produto. É algo recomendado pela OCDE, é algo em prática em Estados Unidos, em Europa, é a indústria se responsabilizar pelo ciclo integral dos seus produtos, mesmo no pós-venda, mesmo no pós-consumo, que eles estejam atentos para ter pontos de entrega e, como é da eficiência econômica, que possam reaproveitar todo esse material na produção de novas coisas. A maioria dos produtos, pelo menos que a gente consome, boa parte dá para ser reutilizado, né? Sim, se tiver onde triar. Um grande problema aqui, triar não, reciclar. Um grande problema nosso aqui é que há pouca indústria de reciclagem situada em Manaus, situada no Amazonas. A maioria está lá no sul. Não é? Então, é um desafio a gente ter atrativos. Mas isso é uma questão histórica, mas será que não tá... Volume tem, né? Volume de resíduo aqui, nós somos hoje 6ª ou 7ª cidade do país, e matéria também de riqueza, né? Mas, assim, será que não é uma falta... É falta de incentivo, ou realmente o que aconteceu para a gente ter essa deficiência? Até bem pouco tempo, nem reciclar vidro a gente conseguia reciclar, né? Não, é realmente uma deficiência do Estado brasileiro de fazer valer esse regime de responsabilidade. Não Obrigar é opcional, né? Não é essa questão assim, vai custar, então eu não tenho como fazer agora. Sim. Não, o empreendedor tem que incorporar isso, as suas planilhas, a sua contabilidade, e entender que no preço do produto vai ter um percentual ali para ele ter que... Está na matriz de custo dele. Exatamente, estruturar a logística reversa, a qual está obrigado pela lei brasileira. Não é? Então, quem está funcionando sem providenciar isso está na ilegalidade. Tem que ser penalizado para se corrigir. É isso. E então, rápido, né? Com certeza, porque o passivo é muito grande. Você vê, o maior custo que a prefeitura tem hoje operacional é com coleta e destinação de resíduos. Mais da metade desse volume não deveria gerar custo. Por quê? Porque poderia ser reaproveitado pelo setor produtivo. Sim. Deveria ser reaproveitado. E também, por exemplo, separa o lixo. A população tem que ter esse incentivo de que o lixo está sendo, de fato, virando resíduo, né? Sim. O que a gente tem o lixo, a gente fala que é uma palavra um pouco pejorativa e deixa... Imprópria, né? Envolve tudo, né? Você não... A parte que é reciclável, porque você tem a parte orgânica, você pode fazer compostagem, outros processos. E tem, claro, que tem parte que não vai. Mas a parte de plástico, vidro, tudo deveria ter esse caminho, né? A gente percebe, assim, que ano a ano a gente tem tido mais gente gritando. Será que é porque as pessoas estão se conscientizando ou porque o problema está ficando maior? Infelizmente, o que nós temos de dado é que existem 61 lixões, um em cada município no estado do Amazonas. Lixão, assim, de aterrar de qualquer jeito, lixão é aquela forma antiga solo, água,
a coisa arcaica, de qualquer jeito, né? Enterra ali no solo. E às vezes queimam também, né? Queimam, infelizmente, existe isso. Então, na maioria dos municípios. Apenas em Manaus a coisa está mais remediada, mas ainda assim de maneira insatisfatória. A gente passa pela M10 ali, vê o aterro, parece o Corcovado já lá do Rio de Janeiro, né? É um morro enorme que já não tem mais espaço para aquilo ali. Eu fiz um projeto na UFAM, segurança. E a gente estava pleiteando trazer máquinas para fazer era um modelo sueco para você queimar e filtrar, era bem interessante. Ia se instalar para gerar energia. Se Manaus, isso em 2000 e alguns anos atrás, se a gente não colocasse nenhuma grama de nenhum resíduo ali, a gente poderia queimar durante 7 anos. 7 anos, aquela pilha que ele tem um equivalente a um prédio de 12 ou 13 andares, porque o monte é o que a gente vê, né? Mas ele está para baixo, que muita coisa já tem vegetação, e no caso aqui do AM010, ele está muito próximo à nascente do Tarumã, né? Sim. Então, tudo isso é pesado e gera custo. E aterrando, tem um passivo econômico aí que se considera quando se compara a possibilidade de se ter uma rentabilidade no reaproveitamento desse material. Então, isso aí a gente precisa ter, inclusive, em mente na hora de cobrar essas empresas, porque, na verdade, elas estão impondo um prejuízo econômico mesmo, né, em deixar de aproveitar esse material. E a partir do momento que o ônus disso tudo é de todos para resolver, gerou um prejuízo para a gente. E olha que absurdo, mesmo diante da coleta seletiva que temos, também resultante, em parte, de uma grande campanha que fizemos, né, para adotar os supermercados, daqueles pontos de entrega ali, também um trabalho nosso, junto com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Estado, demonstra-se ineficaz. Por quê? Porque metade do material reciclável que é levado para os pontos de coleta? Não, as centrais dos catadores, certo, que fazem a comercialização e ajudam a fazer chegar esse material de volta às indústrias e grandes operadores de reciclagem, ele não tem mercado. E os coletores dizem para a gente, olha, está aqui, vai ficar armazenado porque ninguém quer comprar da gente. Ou então, olha, isso aqui não tem perspectiva de venda, vamos ter que levar para o aterro, de volta para o aterro. Então, é frustrante. Depois da população aderir, né, se sentir motivada a fazer todo esse trabalho, né, de segregação, de separação correta do resíduo, entender que uma parte desse material que foi separado não tem saída, vai voltar para o aterro. Né, como se tivesse sido um rejeito ali, inaproveitável. Muito triste. E a gente volta para o começo da conversa, né, que é a questão da eficiência. Né? Exato. É muito pouco eficiente a forma como a gente conduz esse processo, porque o que a gente percebe é que não é falta de legislação, né? É falta de, às vezes, eu acho que a questão ambiental, ela passa muito por uma questão moral, né? Então, de uma empresa que está obtendo lucro e não está, não digo nem de estar dando retorno social para a comunidade, mas de não estar causando esse prejuízo, né? E cada vez mais a gente percebe, assim, a gente estava falando sobre o plástico, né? Que você tem um uso inadequado. O plástico é uma solução muito interessante, mas esse plástico descartável, ele tem que ser questionado. Exato. As pessoas têm que entender o impacto que ela tem. A culpa não é delas, que elas muitas vezes... Mas eu já vi, por exemplo, um restaurante usando talher de plástico. Eu acho isso uma loucura no final das contas, né? Exato. E veja, existe, a gente não pode deixar de considerar, para informar a população, também um aspecto muito importante, que é do abuso do poder político e abuso do poder econômico. A gente não passa a mão na cabeça do Estado. A lei é ótima, nós temos as melhores do mundo, mas quem opera essa lei lida com esse tipo de abuso. O abuso do político, que está comprometido com interesses de grupo ou interesses pessoais, e uma elite econômica muito egoísta que quer continuar, não é, usufruindo e deixando o prejuízo para a população. Então, esse tipo de coisa existe, deve gerar uma indignação, uma mobilização popular para que esses ímpetos sejam contidos. Sim. Começa pelo voto na questão do político. Não é? E também na
a eficiência do Estado para conter abuso do poder econômico, para que o Estado não seja capturado por essa elite econômica, né, por esse capital, e deixe a coisa correr frouxa. Então, a gente precisa encarar que, às vezes, pela corrupção, pela fraqueza moral, né, Sim, são muitos enfim, fatores, né? muitos fatores, a coisa engessa a lei. E a lei não pega, a lei não é cumprida, infelizmente. Só uma mobilização popular, né, um movimento muito sério, Uma adesão das pessoas, uma adesão à massiva causa, da população, é que vai gerar uma certa mudança nesse quadro. E isso é um processo que leva um certo tempo, né? A gente, Sim, infelizmente. o que eu percebo é que a gente tem algumas necessidades que são urgentes, né? E a gente não consegue, vai muito lento da nossa necessidade. Mas eu fico, pelo menos, não digo satisfeito, mas fico feliz de que a gente está tendo um pouco mais de voz, né? Há pouco tempo atrás, tudo isso que a gente, por exemplo, todo esse trabalho que o TCE faz há muito, o Ministério Público faz há muito tempo, muitas vezes a gente não fica sabendo. Não estou criticando. A gente, quando percebe que o que a gente se indigna, tem gente se indignando junto, Sim. eu acho que isso vai tomando um processo. O Tarumã, eu sou testemunha disso, que o Tarumã, ele realmente teve uma mudança de cenário muito grande, mas também tem um grupo cada vez maior de pessoas que estão buscando e também fazer aquele espaço público virar um modelo para os demais, né? Porque Isso. Manaus, se a gente conseguisse, pelo menos os 3 grandes bacias, a gente tem uma qualidade de vida para as pessoas que moram ali, que é a Bacia do 40, a Bacia do São Raimundo e a Bacia do Tarumã, a gente já teria uma cidade bem mais humana, né? Porque, Sim. no final das contas, você privar a pessoa de água tratada e de esgotamento sanitário, você está expondo ela a doenças, a uma... E assim, o que adianta? Eu faço muito essa questão, né? Você ser a 7ª cidade mais rica se seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está lá na intermediário para baixo, né? Muita concentração de renda, né? Muita gente que não vê a cor desse dinheiro e não tem qualidade de vida. Então, uma questão, como você coloca, moral. Moral, né? Acima de Cumprir tudo. lei ambiental é uma questão moral, né? Também, né? Embora existam consequências que o Estado assinala e que vai ter que cumprir depois contra o infrator, o maior índice de respeito à lei vem num Estado em que a sociedade é educada para olhar para o interesse do outro, né? Para se importar com o outro menos favorecido. Então, no final das contas, numa sociedade egoísta, em que cada um só cuida de si, do seu interesse, é que essas coisas proliferam e é mais difícil de acabar com elas. Então, aquele mundo ali fechado. Isso, primeiro o meu, depois o meu e depois o outro. A gente vê, dá uma esmolinha, não sei o quê, sabe? Então, no fundo, é, nesse sentido, um déficit, como fala um grande jurista, é um déficit de afetividade. As pessoas não amam o suficiente umas às outras para se importar, para se pôr no lugar. Sim. Né? Então, enquanto aqui a gente está num certo conforto, no ar-condicionado, nos alimentando, a gente não enxerga quem está lá no interior, até hoje ilhado. E cuja água no garrafão para beber, a cacimba, o poço, enfim, já não está dando conta depois desse tempo. E a pessoa está passando necessidade. Então, a gente tem que aprender a olhar essas pessoas. E saber que as coisas vão mudar e a gente tem que mudar hábitos, né? Sim. A gente estava falando sobre queimada. Quando você pensava, 50 anos atrás, uma comunidade queimar uma rocinha, o impacto era inexpressivo. Sim. Mas você, a partir do momento que é uma grande empresa que está devastando em grande escala para obter lucro, normalmente é um ciclo, né? Tira madeira, depois põe gado, depois uma monocultura de alguma coisa. Agora, né? Diogo, eu lembro da minha infância. Festa de São João, a coisa mais animada, mês de junho, com a fogueira. Era com a fogueira. Normal. Curtia ali o fogo alto, a fumaça e tal. Era uma coisa divertida. Sim. A gente tem que entender que o mundo muda. Muda. Né? E que a gente precisa se adaptar sob pena de não seguir com ele. Então, naquela época, era inofensiva a fogueira.
Inofensiva. Não tinha Cultural, essa condição, né, de repercutir no clima, no regime de chuvas. Não, era uma coisa insignificante. Tudo bem, mas hoje há estudos, há evidências, há a pesquisa científica apontando que o quadro é outro, mudou, infelizmente. O clima mudou. A atmosfera saturou, já não suporta mais. Então, ou a gente vai morrer, né, asfixiado, ou a gente vai repensar. Eu não posso mais fazer isso. Né? Sob pena de prejudicar a minha vida, a vida de todo mundo. Um ambiente, meio ambiente, um ambiente saudável é o mínimo que a gente precisa ter para se desenvolver, né? Sem dúvida. E uma cidade que cresce tanto... Porque, assim, às vezes as pessoas querem fazer crítica direcionada a político A ou político B. Uhum. Na verdade, a gente tem um déficit histórico, né? Cada um deles que entrasse teria que fazer alguma coisa, parar alguns processos que são muito graves e ir remediando. Mas como o meio ambiente ainda não é uma coisa central, e eu percebo muito aqui, como a gente tem um meio ambiente muito, como eu vou dizer, ainda é muito pujante, você tem um rio muito grande, você tem muitas matas, tem aquela cultura de que nunca vai acabar, né? Nunca vai estragar, nunca vai poluir, e a gente percebe que não é bem assim, né? Com certeza. E a história demonstra, se a gente estudasse mais, tivesse mais cultura, a gente ia lembrar que diversas civilizações floresceram, enriqueceram e depois se acabaram por crise de água. Por crise de abastecimento de água. Exatamente. Isso é verdade. E então, é algo que está ao nosso alcance para prevenção, né? Não é a tecnologia de mandar ninguém para Marte, não, né? O conhecimento tradicional dos povos tradicionais indígenas, às vezes, tem muito a dizer num momento de crise como esse. Né? Para manter a floresta de pé e ainda produtiva para a gente, né? No conhecimento tradicional e não só na tecnologia, nós vamos enxergar soluções, um uso sustentável, né, razoável e que dá qualidade de vida. Não, as populações tradicionais indígenas, elas têm muito para ensinar porque elas existir, sobreviver e viver de uma maneira qualidade, sim, com esse ambiente que ele é hostil. Sim. A natureza, ela não quer que a gente esteja ali, sim, né? Aí hoje tem gente que não sabe disso, aí chega dizendo, coitadinho dele, ele vive no interior do Amazonas, tem que ter asfalto. Né? Como se o asfalto fosse uma coisa imprescindível para o bem-estar dele, para o modo dele viver. Não é. Não é. Há milênios que ele navega, que ele usa a canoa, que ele usa a embarcação e tem acesso à comida, né? E tem acesso à saúde mental que as pessoas nessa nossa cultura maluca aí do concreto não têm. Não tem. E, na verdade, essa desconexão com a natureza prejudicial. Que prejudicial. A pessoa se desconecta, não cuida, o processo entra nesse ciclo vicioso de destruição. No caso aqui da gente, fumaça, diminuição de umidade, mais fogo, mais fumaça. Quando vê processo de desertificação vai aumentando. E a gente pode lembrar de coisa recente, como no Rio Grande do Sul, a tragédia. Sim. O que tinha no Rio Grande do Sul? Uma grande parcela de produtores dizendo essa questão de legislação ambiental é um exagero. É um radicalismo à toa. Fizeram lei lá para permitir a flexibilização dos usos marginais, aquelas faixas perto do rio, né? Em que tem que ter a preservação da mata. Da mata ciliar, isso, aquela área de preservação permanente. Deslizamento de terra, tudo mais, e manter o ecossistema aquático sadio. Né? Disseram, não, isso daí a gente tem que plantar aí, aumentar a nossa produção, vamos desmatar, vamos fazer... É exagero de ambientalista. E, infelizmente, morderam a língua, tiveram vários prejuízos, inclusive vítimas fatais, exatamente nessas áreas. Sim. Em que desmataram, construíram, ignorando a força da natureza, a necessidade de manter aquela área sem edificação e com a sua vegetação nativa. Né? Então, é que a gente, às vezes, aprende... O lucro acima de tudo... Pelo estudo ou pela dor, pelo sofrimento, infelizmente. E o triste é que quem sofre, muitas vezes, não é quem decide, né? Sim. A pessoa... É muito claro que essas catástrofes ambientais, elas atingem a todos, mas sempre o mais vulnerável, o mais pobre, ele sofre as consequências de outra forma. É o que chamamos de racismo ambiental. O racismo ambiental. Mesmo no Rio Grande do Sul, não é o produtor que está ali na área
de risco, né? É o trabalhador dele. Sim. Né? A cadeia produtiva dele, mas ele mesmo está de fora. Isso, alguém menos favorecido, né? Marginalizado na sociedade, que vai estar mais exposto ao perigo dos desastres ambientais. Né? São aqueles bairros que não estão devidamente equipados, aqueles que se formaram a partir de invasões, aqueles que estão em áreas alagáveis, que trazem o maior número de vítimas. E isso é injustiça, né? Esse termo racismo ambiental, realmente, ele é muito claro, né? Quando você vai fazer um raio-x ou pegar essa história, a história das pessoas na lupa, você vai ver que são pessoas que muitas vezes estão em áreas de risco porque não tinham onde estar, né? Sim, exatamente. E, não coincidente, são aquelas populações historicamente vulneráveis. A população negra, são os indígenas. Aqui na Amazônia, os ribeirinhos são os mais expostos e vulneráveis às mudanças climáticas. Eles que vão sofrer mais, têm sofrido, como a gente viu nesses dois períodos de seca. Não é o pessoal da cidade aqui na capital que sofre mais. Na verdade, eu posso dar esse testemunho. Muitas pessoas da cidade nem sabem o que está acontecendo. Sim. Tem 2 anos de seca e eu recebo todos os dias mensagens de pessoal, e aí, posso ir domingo? Queria muito que você fosse, mas não. Mas assim, mas eu acho que é fruto dessa desconexão mesmo, né? Exato. Eu conheço muitos amazonenses que não frequentam as maravilhas da nossa região. Sim. São pessoas que nunca foram numa cachoeira em Presidente Figueiredo, elas nunca foram a Novairão. Eu não tenho condição de... Não, a gente entende, mas você falar para mim que mora em Manaus e nunca deu um mergulho no Rio Negro, alguma coisa está errada, a gente falhou em algum lugar, porque penso eu que seja na Ponta Negra, que é um local que foi reformado, é controverso, mas ele dá acesso às pessoas, a pessoa que vai ali, toma um mergulho, passa um dia aprazível com a sua família, com o seu filho, com o seu pai, aquele rio vai ser diferente. Se ele souber que alguém está poluindo, eu acredito que ele vai falar, não, poxa, esse rio é meu também, né? Exatamente. Pessoas vêm de fora, né, de outros países, aqui pagam 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares para ter acesso a isso, né, que para a gente sai muito mais barato e a gente não dá valor. Acha que sempre a coisa boa é o que está vindo de fora, né? Que é o tambaqui feito com queijo, pelo amor de Deus. Então, eu digo assim, não só comer o jaraqui para você nunca mais sair daqui, mas também visitar o Rio Negro, visitar toda essa natureza no entorno de Manaus. Não é preciso ir longe, a gente sabe, no próprio Tarumã. Né? E a gente vai ver que maravilha apaixonante e que nos rende essa qualidade de vida, essa saúde, porque, no final das contas, quando você está ali, você está muito mais bem protegido, fortalecido que num bairro central da cidade, né? Onde tem ilha de calor, onde se concentra toda essa poeira no ar que te adoece sem você nem perceber. Porque falta muito estudo sobre essa questão das doenças veiculadas por poluição atmosférica, sabe? Mas estima-se que ela mata muito, é responsável por muitos casos de câncer no porque a gente pulmão, aqui, no caso de Manaus, a gente tinha uma ideia que a gente respirava um ar extremamente limpo, né? E depois foi ver que, depois dessa crise da fumaça desses últimos anos, que se agravou esse ano, e viu que não é bem assim, né? E, Diogo, tu sabe que isso daí é só uma visão parcial do problema, porque essas estações aí não têm todos os parâmetros de poluição. Elas só identificam pouca coisa, né? É pouca coisa. Então, a fuligem nos chamou a atenção, o CO2, né, o monóxido de carbono. Esses aí são medidores que têm a ver né? com... Mas tem outras coisas, né? Tem outras coisas que passam despercebido e que a gente vai inalando. E se for numa fábrica pertinho da gente, não é? Se for, enfim, uma coisa ali concentrada no meio da cidade, a gente vai encurtar a vida da gente em 5, 10, 15 anos sem perceber. Sem perceber, né? Agora, para a gente ir finalizando, quais são as boas perspectivas que a gente tem? Que a gente acho que falar de problemas é necessário, mas também de entender boas práticas e qual é esse caminho de 2025 quais esperanças que a gente pode ter nessa atuação e na melhoria desse processo que a gente vive. Olha, eu posso dizer a você
e todos aqueles que nos assistem, nos ouvem, que existem muitas decisões que conseguimos gerar no Tribunal de Contas no decorrer de 2024 e cujo cumprimento, cuja execução nós vamos cobrar em 2025. Então, tem muita coisa assim engatilhada, cobrando fortalecimento da gestão de recursos hídricos, da criação dos comitês de bacia, das unidades de gerenciamento, tem a questão dos resíduos, igualmente, não é, que há todo um trabalho, inclusive, para tentar buscar financiamento para facilitar a vida dos municípios, implantarem os aterros, implantarem as estruturas de reciclagem, etc. Então, o Tribunal de Contas tem, em diversos flancos dessa questão falta, ambiental, né? Uma pontaria ali para que a gente faça a coisa acontecer. Agora, eu quero deixar muito bem claro que não basta o Ministério Público, não basta o procurador, não basta o promotor, não basta o conselheiro, é preciso que haja controle social, que cada um vista a camisa de cidadão e não desista de cobrar. Às vezes eu ouço assim, não vou mais ligar para a SEMAS, não vou ligar mais para o IPAAM, porque não vem. Não faça isso. Ligue. Se não houver resultado, aí você liga para o Ministério Público, liga para o Tribunal de Contas. Olha, eu liguei para o órgão ambiental, eles não fizeram nada. Continua o trator, continua a destruição, continua isso, continua aquilo. E tenham a certeza que lá existem profissionais, auditores, conselheiros, procuradores, que vão fazer essa cobrança. E assim funciona a nossa democracia. Cada um fazendo a sua parte faz a história acontecer, faz o mundo progredir. Agora, se a gente desistir e ficar só procurando a solução daqueles nossos problemas individuais mais imediatos, aí a coisa fica mais difícil, porque é preciso de um exército para saber de tudo que acontece. Sim. E as várias coisas que é preciso fiscalizar e controlar. E esses são outra grandeza da democracia é essa, mesmo Sim. imperfeita, Isso. a gente ainda consegue ter esses espaços de controle de voz e de atuação, né? Porque às vezes as pessoas não têm muita a noção da importância da democracia, às vezes a gente escuta cada besteira Sim. sobre esse aspecto. Imagina você viver numa sociedade que a gente está sem voz. Exato. Então, independente se está bem ou mal, a gente concorda ou não concorda com esse ou aquele político ou aquele partido, a gente é importante essa consciência e essa esperança de que essa alternância de pessoas e processos vão melhorando. Sim. A gente tem muita coisa que eu acredito que melhora, tem muita coisa para a gente melhorar, mas assim, eu ainda acredito muito nisso, de não perder esse sentimento de indignação e a esperança que vai melhorar. Porque se a gente fosse abater pelo que os problemas que cada um tem, cada universo de pessoa tem, Sim. a pessoa não sai nem de casa. Né? Então, é verdade. Então é preciso perseverar, né? O resultado vem no tempo de Deus, mas acredito muito na nossa capacidade de colocar o tijolinho na construção de um mundo melhor. Para isso, não pode ter pessimismo, não pode desanimar. A vida é feita de altos e baixos. Todo Sim. mundo tem problema, todo mundo passa por crise, mas a gente tem que entender que só a nossa mobilização popular na democracia é que vai causar as mudanças mais significativas para que tenhamos, se não nós, pelo menos os nossos sucessores, um bem-estar assegurado. Exatamente. Eu acho que a esperança união e essa indignação não pode morrer dentro da gente. Exatamente. Né? Jamais deixar de se importar com aquilo que nos prejudica, não é? E prejudica os outros. Né? E se prejudica os outros. Claro, pelo meio civilizado. Não é a violência, não é a agressão que vai resolver. Não. Uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Então, a gente precisa usar os meios. Qual é o meio que tem? É denunciar para o Ministério Público? Denuncie, Sim. não se canse. É promover ação judicial. Eu quero deixar muito bem vivo para a população que cada cidadão ele pode ir para a justiça, independentemente até de Ministério Público. Ele é legitimado, ele pode ajuizar ação popular ambiental. Desde que ele consiga um defensor público, um advogado para assinar a peça, ele pode, independentemente de instituições outras, dizer ao Estado juiz que o Estado executivo está se omitindo.
não providencia plano de bacia, não providencia o policiamento de determinada área, enfim, todas as fraquezas, irregularidades, omissões do Estado, o cidadão pode manifestar ao Estado juiz que não tolera, que não flagrou, que, enfim, protestar providências. E o Estado juiz é a nossa esperança de que haverá uma decisão que será cumprida para reverter essas coisas. Vejam que nessa crise da fumaça, o papel do STF foi fundamental, não é, em pegar uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental que lá existia, não é, em que o ministro Flávio Dino chamou todos os estados, chamou todos os responsáveis, vem cá, como é que é? Não tem um plano de combate à queimada, como é que tem essa pandemia de queimada toda? E a partir dali se fortaleceram as fiscalizações, né, os serviços de combate. As instituições, e aí diminuiu o quantitativo de foco. Senão, até hoje, nós estaríamos sob fumaça, né? Porque há determinadas áreas da Amazônia em que as chuvas não chegaram ainda. Não chegaram. Então, gente, é isso, né? Não perder a esperança, saber que a gente não está sozinho nessa luta. Se você não conseguir, dentro do que você precisa, o Ministério Público está aberto, sempre esteve, na verdade. Ele é o defensor da sociedade, em última análise, mas que a gente possa repensar nossas atitudes, repensar como a gente cria as crianças, eu acho que é fundamental, e trazer esse debate da questão ambiental para dentro de casa, né? É importante a gente, em todos os momentos que a gente tiver, falar sobre isso, porque sem um meio ambiente equilibrado, sem as coisas funcionando minimamente, a gente vai só viver essa repetição de tragédias e tragédias e tragédias. E a gente quer um mundo melhor. Tenho certeza que a esmagadora maioria quer um mundo melhor e se não faz mais é porque às vezes não sabe como fazer e se sente sozinho também na hora de fazer. Mas eu queria lhe agradecer demais. Eu sei que seu tempo é precioso, mas eu agradecer muito a sua estada aqui, porque é sempre uma aula e saber importante que a gente não está sozinho nessa luta que tem tantas consequências a gente desistir dela, né? Eu agradeço o convite mais uma vez, me colocando à disposição, como é meu dever, né, de toda a sociedade, de todos os veículos de comunicação, para que informemos o nosso trabalho. É o Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado e tem um ofício ambiental. Então, se você sabe de um gestor, de uma autoridade que se omite, que é negligente, você pode oferecer uma denúncia hoje até por WhatsApp. Procure lá o nosso site do MPC, mpc.am.gov.br, e você vai ver os canais de denúncia, os canais de comunicação. Nós estamos à disposição sempre da sociedade. Muito obrigado.